meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema, diretor do portal Cinema em Cena e eu vou falar agora sobre mais 3 filmes que eu assisti hoje durante a 36ª Mostra de Cinema de São Paulo. São 2 filmes brasileiros e um filme do Cazaquistão. Nenhum deles, felizmente, é horrível, embora o filme do Cazaquistão, que foi até exibido em Cannes, seja bem fraco. Agora os 2 brasileiros vão ter bons filmes. Deixa eu começar falando sobre o filme do Cazaquistão, que é um filme chamado Estudante, que se propõe a atualizar o livro do Dostoiévski, Crime e Castigo. Na verdade, o filme é bem fiel à trama do Crime e Castigo, contando a história de um estudante sem dinheiro, que está morando na cidade sem a família, e aí ele decide matar um comerciante para poder, enfim, pegar dinheiro, e ele começa a se sentir culpado com aquilo e tal. Como eu falei, a trama é muito fiel ao livro. Mas o que o livro tem de mais fascinante, que tornou um clássico, não é a trama em si, são as questões, as reflexões filosóficas existenciais despertadas no protagonista pelo crime que ele cometeu. E isso o filme não dá conta de fazer. Primeiro porque, para mostrar a incerteza, a culpa, o remorso, a dor do protagonista, a paranoia crescente, ele basicamente cria um cara silencioso, um cara calado, que fica observando o mundo com uma expressão culpada, uma expressão angustiada, e isso não comunica muita coisa ao espectador. As reflexões, os textos, as dissertações do Dostoiévski, nenhuma delas praticamente está no filme, e é isso que enriquece o livro. Então, na verdade, o que você tem é um filme que conta uma história banal, com um personagem que permanece um enigma, uma esfinge do início ao fim, antipático e com uma cadência ainda, um ritmo bastante problemático. Então, realmente não é um bom filme. O Estudante, filme do Cazaquistão. Entre os filmes brasileiros, tem um documentário de um diretor chamado Leonardo Barcelos, é um documentário de BH, na minha cidade, sobre um edifício famoso em Belo Horizonte, que é o Balança Mas Não Cai, que aliás eu adorei na legenda em inglês, Shake But Steady. Adorei esse, Shake But Steady. Contando a história desse edifício, que é um edifício que tem 60 anos e que era famoso por isso. Corria a lenda de que ele era torto, que podia cair a qualquer momento. E o filme, de certa forma, explica de onde vem essa lenda, que não corresponde à verdade. É o fato de ele ser um edifício relativamente estreito, que ocupa um quarteirão inteiro em forma triangular, então dava a impressão, com as nuvens passando por cima, que ele estava balançando. Mas o mais interessante que isso é que o filme, aliás, o plano inicial do filme, que através de uma grua, enfim, a câmera vai subindo, rodando no vão central do edifício, mostrando os andares completamente abandonados, que o edifício está abandonado, em ruínas, à medida que a gente vai vendo uma narração que vai contando rapidamente o que aconteceu com o edifício ao longo das décadas, quando ele foi esvaziado, mais tarde ele foi ocupado por sem-teto, depois por estudantes. Eu senti um pouco, até me lembra um pouco a sequência inicial de Contato, quando a gente vai afastando da Terra e vai voltando no tempo. Essa viagem pelo edifício, pelos andares, à medida que conta rapidinho passagens de pessoas que tiveram ali. E aí, de fato, o Leonardo Barcelos, que é o diretor do filme, ele faz isso que é muito interessante, que é trazer ex-moradores do edifício para poder contar um pouco da história deles ali. E é interessante porque a gente vê que era um edifício humilde, de certa forma, não quando originalmente, mas depois, né, para os padrões, à medida que a cidade foi crescendo, mas todos eles contando que mesmo em péssimas condições de vida, o tempo que eles moraram no edifício representa provavelmente o melhor período da vida deles. E é tocante isso, ver aquelas pessoas ali em volta, literalmente, das ruínas das memórias deles, rememorando essas passagens da vida. É muito bonito isso, muito tocante. Aliás, o filme também tem uns planos com planos aéreos, também provavelmente feito com gruas, mostrando um plano plongé, mostrando a cidade, o edifício por cima, que é muito bacana e tal. O problema é que a história, parece que o Leonardo Barcelos, o diretor do filme, não confia na história do edifício dos entrevistados. Então ele faz uma série de intervenções que não contribuem em nada, através de performances, através de grafismos, através de fusões desajeitadas, de câmera lenta, de uma narração pretensiosa, como se ele realmente sentisse que ele precisava enriquecer mais o filme. E não precisava. As histórias que os moradores contam, a imagem do edifício, até com algumas brincadeiras que ele faz que são legais, colocar fantasmas, entre aspas, pessoas
dissolvendo a imagem delas, uma imagem fantasmagórica dissolvendo nas ruínas. É muito bonito para evocar tudo isso. Não precisava dos grafismos, da narração, das performances. Isso enfraquece o filme, infelizmente. Então, é uma pena, porque acaba fragilizando realmente um filme que poderia ter sido muito melhor se fosse mais econômico. Mas é um bom filme, principalmente, inclusive, pela pesquisa das imagens de arquivo de Belo Horizonte, que realmente são espetaculares. E de áudio também. E o terceiro filme que eu vi foi o Elliot Oiticica, que é um documentário sobre a carreira do Oiticica, dirigido pelo sobrinho dele, César Oiticica Filho, o que aliás me lembrou um pouco do caso do documentário do Marighella, que também foi dirigido pela sobrinha do Marighella e foi exibido na mostra no ano passado. E é um filme que resgata, tem uma estrutura muito bacana, eu reclamo tanto de documentários que usam sempre os talking heads, né, pessoas simplesmente falando, dando depoimentos, e o filme foge disso. Ele pega basicamente imagens de arquivo, aliás, outro trabalho de pesquisa de imagens de arquivos sensacionais, áudios originais do Hélio Oiticica falando sobre a sua própria carreira, sua metodologia de trabalho, a sua lógica, e ele reconstrói a história do Oiticica através desses arquivos de áudio, de imagem, e mostrando certas instalações, algumas das suas instalações, obras, algumas não, muitas das suas instalações, obras, e sem precisar de ninguém explicar ou de narração em off, então isso é muito bacana. O problema é que o filme, apesar de com isso ele ter muita energia, muita vitalidade, ele acaba perdendo um pouco da organização. Então fica difícil muitas vezes você acompanhar a cronologia, acompanhar do neoconcretismo, a tropicália, entender a relação entre os penetráveis, os núcleos, enfim, fica um pouco difícil. E eu confesso realmente assim, eu não sou um especialista na obra do Hélio Oiticica, sei os mais importantes, né? Já entrei na sala conhecendo os momentos mais importantes, mas eu tinha uma curiosidade em relação à cronologia, à lógica que leva um ao outro, e isso, o filme realmente, você não vai aprender mais sobre o Hélio Oiticica vendo o filme. Mas a energia do entrevistado, a inteligência do entrevistado, a sua eloquência, as imagens e arquivos de áudio mais do que compensam isso. Então também é um bom filme e que hoje, em relação aos filmes brasileiros de ontem, né, que foram o Supernada e o Kátia, os dois filmes brasileiros de hoje, que foram o Hélio Oiticica e o Balança Mais Não Cai, dois documentários, realmente são bem superiores. É isso. Um grande abraço, bons filmes.